de Viena era com a questão do momento de sentir coisas interessantes, né? Por exemplo, o Einstein, né? Com a questão do relativismo. Filosofia, né? Tanto que a física deriva do posicionamento mais analítico. Nessa teoria geral do conhecimento, ele desenvolve questões da física, espaço e tempo na física presente, né, e volta-se contra a tese kantiana, né, aquela coisa do tempo a priori, tempo e espaço a priori, né, sintético a priori, né, fica um pouco na questão da idealidade. Então a tendência era que, tanto é que afirma que tempo e espaço está a posteriori, né? É uma das afirmações. Ele desenvolve tudo contradizendo a metafísica, né? A metafísica tem sempre uma verificação. A verificação é uma palavra muito utilizada no texto. Essa forma de estar, e provavelmente para algum que esteja interessado em saber sobre o assunto. Então, unir as duas partes, eu, como um compromisso de passar a informação, eu desenvolvo o meu aprendizado. E como falei, do livro Os Pensadores, de Schlick e Carnap. A ideia é essa. Pontuando o que eu já tinha falado, o primeiro trabalho de física do Schlick foi de física, né, da Universidade de Berlim, uma dissertação sobre a reflexão da luz em meios não homogêneos, que valeu o título de doutor. Bom, numa Áustria, numa Alemanha, que nesta época contava com 0,3% de analfabetismo, quase erradicado analfabetismo. Então era propenso a uma leitura, né, mais adequada ao conhecimento. Bom, e voltando pontuando também a questão dos cientistas, né? Por exemplo, ele fala que somente quando os fatos observados convidam ou obrigam o cientista a empregar novos sistemas de conceito, enxerga eles os novos caminhos e se liberta das concepções até ali adotadas. Nesse caso, porém, falou de bom grado, efetuando então com facilidade o salto para o espaço de Riemann, ou para o tempo de Einstein, para concepções tão ousadas e profundas que nem a fantasia de um poeta, nem a inteligência de um filósofo teria podido prever. A reviravolta a qual chegou a física dos últimos anos, no que concerne ao problema da causalidade, constitui também algo que não era preciso prever. Bom, aqui ele está falando da fecundidade, né, desses cientistas, né, e a questão do empirismo, né, da experiência, do a posteriori que ele defende tão veemente, né, na proposta dele, né. Deixa eu achar um texto aqui, a partir da ideia do conhecimento e descrição das relações entre elementos dados empiricamente, sendo ilusório o projeto do conhecimento de conhecer o conteúdo dos fenômenos. Voltando à frase, Schlick concebia a natureza dessas regras a partir da ideia de que todo conhecimento é descrição de relação entre elementos dados empiricamente, sendo ilusório o projeto de conhecer o conteúdo dos fenômenos. Esse conteúdo seria
acessível não teoricamente, mas por meio de uma experiência intuitiva e emocional. Bom, ele está falando das proposições aqui cientificamente, né? Bom, esse empirismo aí, ele já vem de uma coisa na página que já tinham trabalhado o empirismo. Bom, na página 13, o título A Casualidade na Física Atual, né? Um trecho está escrito assim: a confirmação permanece a mesma, tanto na eventualidade de um dado para ser conhecido antes de se formular uma teoria, como a anomalia do movimento do Mercúrio, como no caso de o dado ser profetizado pela teoria, como acontece com o deslocamento das linhas do espectro para a técnica. É de importância primordial que as leis da natureza permitem predizer coisas futuras ainda não observadas por ninguém. Assim, já filósofos mais antigos, Bacon, Hume e Comte, sabia que o conhecimento da realidade coincide com a possibilidade de previsões. Por conseguinte, no fundo, tais filósofos compreenderam corretamente a característica essencial da casualidade. Caramba, aqui é algo novo, né? Que além de saber o que vai acontecer, e ele coloca aqui como conhecimentos naturais, né? Vamos dizer, da sensibilidade na aplicação da ciência, somente para a aplicação da ciência. A natureza permitam predizer coisas futuras ainda não observadas por ninguém. Então é algo novo aqui, bacana. Voltando na leitura, pontuar de novo esse textinho. O intuito fundamental era o de conciliar como uma concepção essencialmente empirista da ciência sob influência das doutrinas de Ernest Mach e o reconhecimento da importância inegável da lógica, da matemática e física teórica nas construções de teorias. Só para ressaltar a vocação que eles buscavam dentro das análises deles. Schlick tinha uma questão na metafísica, com a gramática, né? Então ele coloca aqui: seria necessário completar a gramática, acrescentando-lhe um inventário de regras lógicas capazes de determinar um rigor, os limites. Schlick concebia a natureza dessas regras a partir de anônimos. Esse conteúdo seria acessível no Círculo de Viena, diz respeito ao estatuto da filosofia e nos sistemas metafísicos mais do que teses falsas, teses sem sentido. A esse respeito, porém, a primeira Wittgenstein, a citação é: dentro desse panorama Wittgenstein de proposições verdadeiras somente devido à natureza de sua cal é importante na proposição, certo? A metafísica da filosofia e adere ao Wittgenstein. Só esse conhecimento do que eles estão passando aqui não é o suficiente, vai ter que voltar